palestra de hoje, o tema é Doentes de Casa, e a nossa palestrante convidada é Rose Kodama. Seja bem-vinda, Rose. Ai, bom dia, gratidão aí Bom pelo convite, dia. gratidão pelo sorriso, que Jesus nos envolva. Muito obrigada, minha irmã. Bom dia a todos, que Jesus então esteja conosco, é uma gratidão imensa estarmos novamente, né, nesse ponto de luz, mesmo sendo assim através dessa telinha, mas é uma oportunidade imensa. Então pedimos ao Mestre Jesus, essa espiritualidade amiga, que possa nos intuir nessa fala e que nós possamos, no final dessa explanação, através das mensagens do Cristo, nós possamos sair daqui bem melhores, né, do que quando nós iniciamos. Então, meus irmãos, o tema para essa manhã de domingo, essa manhã aí que muitos irmãozinhos aceitaram o nosso convite de estar conosco, o tema é doentes em casa. Né? É um tema tão necessário para esse momento em que nós estamos atravessando. Mas, enquanto eu me preparava para esse tema, eu refleti muito acerca de orientações. Nós falamos muito sobre essa questão de doenças e que nós atravessamos essas aflições. Enquanto estamos na Terra, nessa nossa caminhada, nós passamos, então, por momentos sombrios. Entretanto, qual é a orientação? Como lidar com isso de uma maneira serena? Daquela maneira que Jesus veio nos ensinar? Como lidar com isso? Então, esse tema, ele foi extraído do livro Ceifa de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. E eu achei muito interessante, quando eu comecei a fazer esse estudo, a forma em que Emmanuel nos traz essa mensagem. Como é uma forma que alcança todos os corações. Então, ele inicia lá, e eu vou ler aqui, e conforme nós vamos lendo, porque não é uma leitura muito grande, né? É um texto curtinho, né? Então, é possível nós irmos falando e irmos explicando dentro do nosso entendimento. Então, fala assim: e a paz de Deus domine os vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo e sedes agradecidos. Então, essa é uma mensagem de Paulo aos Colossenses. Bem, eu fui me aprofundar um pouquinho mais nessa carta aí de Paulo a Colossenses, né? E eu busquei lá, então, no Evangelho, essa carta, lá no capítulo 3, no versículo 15, em que ele fala da seguinte maneira, só para que nós possamos entender o contexto, né, dessa mensagem, que é muito interessante e que nos chama a atenção, que nos faz realmente voltarmos o nosso olhar para o que realmente Paulo quis dizer. E diz assim: e que a paz de Deus domine os vossos corações e vossas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Então, ele nos fala de gratidão, né? Primeiro, foi o primeiro ponto, assim, que eu parei para analisar. Ele nos fala de gratidão. Gratidão ao quê? Ao corpo. Essa ferramenta útil que nós necessitamos, ou seja, que o espírito necessita para viver. Então, ser gratos por esse corpo. E Paulo não fala de que corpo. Não fala se é um corpo perfeito, se é um corpo bonito, se é um corpo saudável. Não. Seja grato por esse corpo. Né? E aí, quando nós vemos toda essa mensagem, nós vamos perceber que nós fomos chamados para nos unir. Formarmos aqui um só. Né? Nesse corpo, nessa família universal, nós somos chamados, então, para essa colaboração
para esse auxílio. E aí eu comecei a minha reflexão dentro desse estudo. Vejam bem, por que da gratidão? Por que eu preciso ser grato? Imaginemos uma pessoa que vive reclamando de tudo, achando que tudo está ruim, que não é grato por aquilo que já tem, não é? Que não consegue ser grato por aquilo que nos é oferecido todos os dias. Imaginemos nós num momento de aflição, em um momento de dificuldade. Como é que essa criatura vai reagir? Então, o prédio, ele precisa ter uma base firme, não é assim? Então, meus irmãos, eu me voltei para o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, que fala do dever. E diz assim, lá no item 7 do capítulo 17, tá? Que diz assim, que o dever é a obrigação moral da criatura humana para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com o próximo. Vamos parar por aqui. Só tirei esse primeiro parágrafo para que nós possamos entender aqui. Primeiro para consigo mesmo e em seguida para com o próximo. Então, esse é o nosso dever. Nós estamos aqui, nós fomos chamados para utilizarmos de um corpo físico e nós temos um dever moral, nós temos um compromisso com a nossa existência. Não estamos aqui a passeio, nós não viemos aqui para desfilar pela vida, então nós estamos aqui com esse propósito. Mas como é que eu vou auxiliar, como é que eu vou evoluir se eu não sou grata? Se eu não assumo um compromisso, se eu vivo reclamando, se eu acredito que tudo é trabalhoso, tudo é difícil, tudo é complicado, se eu não tenho esse entusiasmo pela vida, se eu não tiver esse amor pela vida, se eu não tiver esse comprometimento com essa minha caminhada, então o meu dever moral é observar isso. Né? É cuidar de mim, primeiramente, e em seguida eu observar o meu próximo, eu poder cuidar do outro. Ninguém doa aquilo que não tem. Então, primeiro vamos fortalecer a base, vamos entender essa base. Então, antes de entrarmos aqui nessa leitura do livro Ceifa de Luz, o capítulo 10, que traz o título da nossa reflexão, do nosso estudo na manhã de hoje, que é Doentes em Casa, eu queria só colocar aqui uma anotação que eu fiz. Na conquista de qualquer valor, mesmo nos momentos de grandes sacrifícios, pela valorização da existência, em tudo que estamos a buscar, lembremos que a vida por si só é a oportunidade valiosa, pelo qual cada um de nós deve prezar. Então, pelo qual cada um de nós deve prezar. Nascemos no melhor lugar. Né? Então, nada de reclamação. Nascemos no melhor lugar. Nós estamos no melhor lugar, com a melhor família, e devemos sempre ser aquele que estende a mão. Então, essa é a conclusão. Nós estamos no melhor lugar, com a melhor família, com aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução, para essa nossa caminhada. Então, a partir do momento que eu começo a cuidar de mim, a partir do momento que eu compreendo o meu dever comigo mesmo, primeiramente, que eu cuido do meu coração, que eu começo a tentar fazer essa conexão com o Pai Maior, que eu começo a tentar me aproximar da justiça divina, fica muito mais fácil eu compreender essa mensagem de Emmanuel, que vai nos dizer assim: se abordasses agora, olha só, isso aqui então, para quem chegou agora, está no livro Ceifa de Luz, no capítulo 10, que fala de doentes em casa, e diz assim: se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasse
criaturas queridas em dificuldades, o que farias? Olha a pergunta de Mano. O que farias se tivéssemos agora o acesso ao plano espiritual e lá nós encontrássemos seres amados, aqueles que já partiram e que nós sentimos tanta saudade, não é? O que faríamos? É uma reflexão interessante. Então ele segue dizendo: aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustrações, mais além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra? Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo estarias a decidir-te pela opção insopitável? Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros? Reconheceria por doentes reclamando proteção? Demorar-te-ia junto deles na prestação do auxílio necessário? Então, meus irmãos, são perguntas ainda, são questionamentos, para que nós possamos aí entender o nosso comportamento no aqui e agora, né? Porque muitas das vezes, quando amores nossos partem, e nós sentimos então a saudade, e nós queremos a aproximação, nós, dentro do nosso coração, nós pensamos sempre que faríamos qualquer coisa para estar ao lado deles novamente. Não é assim? Pelo menos a maioria de nós assim pensamos. Tanto é que se nós formos olhar aí os exemplos, né, de quando o nosso querido Chico Xavier estava encarnado aqui na Terra, né, fazendo seu trabalho de psicografias, quantas mamães o procuravam, quantas pessoas procuravam para receber uma notícia, uma cartinha, um recado, qualquer coisa que dissesse, né, que o filho está bem, qualquer coisa que desse um alívio para aquela dor. Então, imaginemos nós aqui, dentro dessa reflexão, como é quando alguém que nós amamos parte. E nós aqui na Terra, nós temos a oportunidade, né? A grandiosa oportunidade, já que fomos colocados na melhor família, na família necessária, e nós temos a oportunidade da convivência, a oportunidade da troca, a oportunidade dos cuidados, porque a vida não é só flores. Se nós estamos em um mundo aí de provas e expiações, certamente nós passamos por momentos de aflições, por momentos difíceis, momentos em que pegamos lá um diagnóstico médico e não é muito bacana, seja conosco ou com amor nosso. E será, como pergunta aqui, Emmanuel, será que nós os perceberíamos no plano espiritual como doentes reclamões? E por que é que aqui, muitas das vezes, nós não temos a paciência que nós deveríamos ter? Eu vou trazer aqui algumas historinhas, tá? Alguns relatos, algumas vivências, para que nós possamos até nos identificar dentro dessa reflexão, porque eu percebo que essa reflexão, que o tema de hoje, ele nos traz muito das nossas experiências. Ele precisa nos fazer buscar dentro de nós esse desejo de cuidar do outro,
mas não de qualquer maneira. Então, eu só vou encerrar aqui essa leitura, só para que nós possamos aí trazer algumas experiências e que nós possamos verdadeiramente estar aí identificados com essa situação. Afinal de contas, nós somos convidados por Deus para estarmos aqui, né? Somos convidados e é um privilégio estar aqui. Então, a vida por si só já é um grande presente. A vida por si só já é uma grande bênção. Então, referimos-nos à imagem para considerar tudo que Emmanuel nos disse aqui. Então, ele está explicando que referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos e difíceis são criaturas a quais antes do berço em que te refizestes no plano físico, prometestes amparo e dedicação. Ou seja, o nosso compromisso já começou no plano espiritual. Nascem no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possa assisti-los no devido refazimento. Então, olha a confiança que Deus deposita em nós, né? Acreditando que nós somos incapazes de auxiliar. Entendemos do assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Então, existem casos, logicamente, que o afastamento é inevitável, não é? Doloroso e inevitável. Mas, se tens contigo alguém a quem amas e ergue-se por testes permanentes de compreensão e paciência, no instituto doméstico, não afaste esse alguém do clima afetivo em que te encontras, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provação, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostre com a necessidade de lutas que lhes marcam a existência. Na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefa sob a responsabilidade ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Então, enquanto pudermos, guardá-los em casa, no convívio da família, próximo desse amor, desse afeto, próximo dessa segurança, porque a família é o porto seguro. Enquanto nós pudermos manter os nossos amores por perto, façamos isso. E façamos isso com o coração aberto, com a certeza do amparo divino. Bem, eu disse que eu traria alguns exemplos para que nós pudéssemos aqui nos identificar dentro desse tema. E lembro-me que alguns anos atrás eu tive um grande amigo e eu acompanhei o seu namoro. Ele conheceu uma jovem e a jovem o acompanhava em viagens. Então, os dois viajavam muito. E foi um namoro de pelo menos 3 anos. Após esses 3 anos, os dois decidiram se casar. E se casaram, e continuaram viajando, e continuaram estudando, e fazendo planos. 1 ano após o casamento, essa jovem teve um problema, um aneurisma cerebral grave. E ela ficou hospitalizada, ela ficou na UTI por quase 6 meses. Ela ficou naquele vai e volta, inclusive ia para o hospital, retornava para casa, e os médicos avisaram a família que talvez ela ficasse em estado vegetativo, porque havia sido muito grave o problema dela. Então, a família dessa jovem chamou o esposo desse meu amigo e disse a ele: olha, você é muito jovem ainda, vá fazer a sua vida, né? Deixa que nós cuidamos dela, ela retorna para a nossa casa, somos os pais, então nós assumimos esse cuidado e você segue
né? Vai ter a sua família, vai conhecer outra jovem, vai ser feliz. E eu lembro-me que eu fui até o hospital, ela estava hospitalizada e ele estava desesperado. Ele, mas Rose, como assim? Como assim? Eu não vou devolver ela como se ela fosse, né, um objeto que agora precisa ser devolvido porque está doente. E toda a nossa história e o nosso amor. Quero continuar, eu vou cuidar dela. Será que a família dela pode tirar ela de mim? E eu, né, percebendo a angústia dele, eu disse, não, de forma alguma, você é o marido, né? Vocês se casaram. Então, não, ninguém vai tirar ela de você. Tentei conversar com a família da jovem. Bem, o tempo passou. E os dois permaneceram juntos mesmo naquela situação. O tempo passou, ficamos sem nos ver durante alguns anos. 10 anos depois, eu estava em uma viagem e, de repente, eu percebi um casal passando. Uma moça andando com um pouco de dificuldade. E aí eu reconheci, eu disse, meu Deus, é ele, e é ela. E aí me aproximei e ele ficou muito feliz, olhou para ela. Você lembra da Rose, nossa amiga? E ela me olhou e disse, não, eu não lembro. E eu estava tão feliz de ver os dois juntos que eu disse, olha, não importa que você não lembre de mim, né? O importante é que você tenha lembrado dele. E aí ele sorrindo me disse, não, Rose, mas ela não lembrou de mim também. Eu me apresentei a ela novamente. Nós começamos tudo de novo. E nesse momento eu me emocionei. Porque eu lembrei-me que a fé transporta montanhas. E que só o amor nos leva à renúncia do nosso próprio egoísmo. Então, quando lá no início eu disse aqui, que nós precisamos primeiro cuidar de nós, termos a certeza daquilo que nós queremos, ter esse comprometimento com a vida, o dever, o nosso dever moral, primeiro para conosco mesmo, é disso que eu estava me referindo, meus irmãos. Porque uma pessoa que sabe o que quer, ela não constrói castelos de areia. Ela não tem planejamentos aleatórios. Conseguimos entender isso? É por amor. É por amor que eu me uno a alguém. É por amor que eu cativo o coração de alguém. Porque eu vou estar com esse alguém. Nos bons momentos. Mas principalmente nos momentos difíceis. Eu não vou soltar a sua mão. Eu vou continuar ao seu lado. Nós vamos continuar juntos. Nós vamos lutar. Nós vamos nos reapresentar novamente. Né? Então, meus amigos, quando eu digo isso, né, trouxe aqui o exemplo de um marido, de uma pessoa que um dia se comprometeu ao matrimônio, comprometimento, né? Às vezes parece que isso está tão distante de nós, mas não. Existem pessoas assim. O amor existe, o amor é real. Agora, depende da nossa construção interior. Como nós estamos lidando com os nossos relacionamentos? Como que nós estamos nos aproximando das pessoas? Ninguém é descartável. Os nossos amores não podem ser pesados para nós, a ponto de que está me dando trabalho demais, então deixa lá no hospital, não é? Deixa lá. Joga para uma casa de repouso e esquece lá. Né? Porque assim a gente terá paz, assim nós teremos descanso. Isso é o nosso egoísmo. Então, nós precisamos trabalhar isso primeiramente em nós, termos em nós esse dever, né, moral bem claro, essa construção interior de estar bem comigo mesmo, porque se eu estou bem comigo mesmo, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil de ser resolvido. Agora, a partir do momento que eu estou em conflito interno, que eu tenho as minhas aflições, que eu estou mal resolvida, eu passo isso para o outro. Eu não transmito segurança para o outro. E o outro mesmo, a pessoa quando adoece, ela mesma já percebe que ela vai me dar trabalho. Olha que coisa triste. Que coisa triste quando um amor nosso vai até um médico, recebe um diagnóstico não muito agradável
e ele fica preocupado, além da preocupação com a sua dor, com o seu problema de saúde, porque é terrível, é um luto já vivenciado no consultório médico, tá? Os psiquiatras e psicólogos já analisaram isso, né? Que quando uma pessoa recebe um diagnóstico desagradável, né, de uma doença grave, esse luto já começa a ser vivenciado lá no consultório. Então, imaginemos se nos deparando, quando nós vamos nos deparar ainda com familiares desanimados, né? Que ao invés de nos auxiliar nesse momento e dizer, vamos em frente, né? Eu estou com você, você não está sozinho, bom ânimo, né? Vamos lá. Nós ainda sabemos, aquela criatura ainda sabe que vai dividir o seu problema com alguém que ainda é pessimista, que não tem essa disposição para o auxílio, que não quer. Então, só para que nós possamos compreender como isso se desdobra, e aqui traz essa lição, Emmanuel nos traz essa lição, como isso se desdobra no plano espiritual também, não é? De seres amados estarem em sofrimento, e se nós estamos conectados com esse amor maior, nós também podemos auxiliar de uma certa maneira. Então, quando nós fazemos essa comparação, nossa, enquanto estiver aqui, né, porque eu sei que se partir eu vou sentir muito sua falta, enquanto estiver aqui, vou fazer tudo que seja possível ser feito, dentro das minhas condições. Então, vou me esforçar para que a pessoa se sinta amada. E quando eu falo em amor, aí eu trago uma experiência pessoal. Há alguns anos atrás, o meu pai teve câncer, e meu pai fazia a quimioterapia. E aquela quimioterapia começou a ficar muito dolorosa. Então, nesse processo da quimioterapia, chegou um momento em que o médico disse, olha, o senhor pode escolher. O senhor pode escolher se o senhor quer continuar fazendo esse tratamento ou não. E aí meu pai perguntou ao médico, mas qual seria a outra alternativa? Tem outra opção? E o médico falou que não. O médico foi muito sincero. E aí meu pai veio conversar comigo. E meu pai estava tão desesperado. Meu pai disse, mas Rosa, essa quimioterapia, ela me judia tanto, ela me faz tão mal, é tão doloroso, é uma sensação horrível. E aí o médico ainda vem e me diz isso. E aí ainda demanda escolher e diz que não tem outra opção. E eu fiquei ouvindo meu pai falar, e aquele desespero na voz dele. E aí ele esperou, silenciou, esperou que eu dissesse alguma coisa. Eu disse, pois é, pai. Aí o senhor é que sabe. E quando eu falei aquilo, eu olhei para os olhos do meu pai. E eu percebi que não era aquilo que ele queria ouvir de mim. E imediatamente eu mudei o meu discurso. Graças a Deus. Eu percebi que meu pai queria ouvir de mim, não, pai, vamos lutar. Vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando. Né? Vamos. A quimioterapia é difícil, pai? É, mas assim, o senhor quer continuar fazendo, né? Para que a gente possa continuar lutando. E aí, no final da nossa conversa, ele disse, sim, eu quero continuar fazendo, porque é a única opção que eu tenho. Então, meus irmãos, é sobre isso que nós estamos falando. O que é que nós podemos oferecer para um amor nosso nesse momento difícil? O que é que nós temos para oferecer? Manter em sua casa, guarda em tua própria casa, quando puderes, os parentes portadores de provação. Porque é uma provação. E se nós formos colocados no mesmo ambiente, essa provação é nossa. Conseguimos entender isso? A provação é nossa. Não é apenas do nosso familiar. Quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a agir com amor. Nós começamos a nos despojar do nosso egoísmo, daquele nosso desejo de descansar o nosso corpo. Peraí, mas o corpo do outro, a saúde do outro, o bem-estar do outro, me importa.
Agora eu preciso demonstrar isso. Eu preciso demonstrar isso com o meu coração, com as minhas atitudes, não apenas com palavras, porque falar é fácil, não é? O problema é que quando alguém está doente, quando alguém está fragilizado, a percepção desse alguém fica muito maior, e é aí que nós precisamos tomar cuidado. Ele percebe muito mais do que acontece à sua volta. Então nós precisamos demonstrar com as nossas atitudes, com o nosso olhar amoroso, com fazer aquilo que seja necessário ser feito, fazer com boa vontade. Boa vontade, para que nós possamos passar ao outro segurança. Passar ao outro que a vida é bela, que a vida é frágil, mas a vida é bela. E que se nós estamos aqui, e se nós conseguirmos agir com resignação, nós teremos sim o consolo por Deus prometido. Vamos lembrar da consolação? Dessa consolação que Deus nos promete? Que a vida não cessa, que a vida é fonte eterna? E que se nós conseguirmos cumprir essa nossa tarefa de uma maneira serena, com resignação, com respeito por essa máquina que nos foi emprestada, com respeito pelo próximo, certamente o consolo virá. Toda dor tem uma data certa para acabar. E nós, sabendo disso, vamos nos dar as mãos, vamos acolher, vamos respeitar, vamos ser presentes na vida do outro. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem. E aí, para encerrar aqui, eu trago também uma mensagem belíssima de Maria Dolores, que fala de vida. Então, convido a todos para que nós juntos possamos refletir sobre essa mensagem e refletir sobre tudo aquilo que aqui foi dito, que, logicamente, primeiro serve para quem está falando, mas que nós possamos exercitar o amor, porque o amor é exercício, amar também se aprende. Então diz assim: vida. Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente. A natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas. Dizer que mágoas lembram trevas, que nem de longe saber entendê-las? Contempla o céu noturno, revelando avalanches de estrelas. Asseveras que as sombras são feridas? Quais picadas de espinhos agressores? Fita o verde das árvores podadas, recobertas de flores. Nos dias de aflições, ante a força das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio em chagas a pérola sublime. Assim também, nos trilhos da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz, não te queixes do mundo. Serve, ama, espera e vencerás. Vida. Toda a vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. A presença da dor, em qualquer parte, é bênção de Deus. A presença da dor, em qualquer parte, é bênção de Deus. Gratidão, meus irmãos, pela companhia, gratidão pela paciência de terem me ouvido. Gratidão, minha irmã, aí pelo carinho. Obrigada, Rose.